Paz do Senhor, sou o evangelista Eudes Roberto, quero deixar uma palavra ao seu coração nesse dia. Quero ler em João, no capítulo 14, diz o seguinte: Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Versículo 2: Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, esse evangelho é um evangelho especial, que é escrito pelo evangelista João, o apóstolo João. Era o mais novo dos discípulos, né? Aquele que teve o privilégio de ter uma intimidade mais próxima com Cristo, o único dos apóstolos, dos discípulos que não morreu de forma trágica, martirizado, né? Ele foi exilado na ilha de Patmos e lá ele recebeu uma revelação extraordinária, que é o livro de Apocalipse, né? E ele escreve esse evangelho e ele é diferente dos sinóticos, né? Porque esse evangelho é tido como para a igreja, como para diferenciado. Ele fala várias falas de Cristo, né? Está descrita aqui no Evangelho de João, e a partir do capítulo 13, do versículo 31, nós temos as últimas instruções que Jesus dá aos discípulos, e o capítulo 14, especificamente, nesses versículos que li, o próprio Cristo ele traz uma tranquilidade muito grande a todos aqueles que creem no seu nome, aqueles que são, né, que foram chamados e creem em Cristo como seu Senhor e Salvador, receberam Jesus como seu mestre, como seu Senhor. E existem várias palavras aqui que nós poderíamos explicar, mas eu vou me ater a esses versículos que li, porque eles são sensacionais, né? Se nós observarmos aí o capítulo 15, o capítulo 16, né, nós vamos ver ainda várias instruções que Jesus traz aos seus discípulos, né? E até mesmo a partir do capítulo 17, nós temos aí o capítulo 17, uma oração que Jesus faz pelos seus discípulos e todos aqueles que posteriormente viriam a crer em Cristo. E essa oração, ele cita o Espírito Santo que havia de vir, e hoje nós temos o privilégio de termos a ajuda do Espírito Santo e ele habitar em nós para nos dar força para prosseguirmos e para pregarmos a palavra de Deus e para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Se nós observarmos o que Cristo nos diz e o que o evangelista João traz nesses versículos, é fantástico, né? Uma fala de Jesus. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Então nós não precisamos atemorizarmos com nenhum acontecimento, né, do mundo. Hoje nós estamos passando um momento de grande dificuldade, uma pandemia, né, do coronavírus, Covid-19, e vários países têm sido afetados. O Brasil, nós estamos aí em uma guerra política, né? Estão politizando esses problemas que nós estamos tendo, tanto na saúde quanto na economia, né? Nós temos aí problemas imensos e nós vemos a política utilizando, ou os políticos utilizando isso como uma forma de tentar se promover diante de uma catástrofe, né? Diante de um problema tão avassalador. Mas a nossa esperança está em Cristo. Todo cristão, nós acreditamos em Cristo. Então por isso que o próprio Cristo ele diz: não se turbe o vosso coração, né? Em outras partes das Escrituras está escrito para nós lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós, e nós não precisamos estar inquietos por coisa alguma, porque ele, antes as nossas petições, né, e súplicas sejam conhecidas diante dele, para nós lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade. Então é importante que nós não nos preocupemos de forma exacerbada com nada que acontece no mundo, porque Deus está no controle de tudo. Olha o segredo aqui, ó. O segredo é crer em Deus. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus diz isso. Para nós crermos no Pai, para nós crermos nele,
porque ele tem o domínio de tudo. Olha o versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na verdade, ele está dizendo que qualquer pessoa que crer nele pode ter a salvação. Então ele diz que há muitas moradas, né? Infelizmente muitas pessoas não aceitam e não se submetem à vontade de Cristo, mas ele foi preparar um lugar para todos aqueles que creem no seu nome. O versículo 3 diz o seguinte: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esse versículo é fantástico, porque ele diz que ele iria. Aqui ele não tinha nem morrido e nem ressuscitado ainda. Ele estava dando as últimas instruções aos discípulos, né? Mas ele morreu, ressuscitou e ascendeu-se ao céu, ele subiu. E ele diz que foi preparar lugar para nós, né? É claro que todos aqueles que creem no nome dele e viverem de acordo com a sua vontade. E ele diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É uma promessa que Jesus fez de buscar o seu povo. Nós, cristãos protestantes, pentecostais, acreditamos no arrebatamento. Existem algumas igrejas que não acreditam no arrebatamento, mas de acordo com a palavra de Deus, nós acreditamos que Cristo Jesus virá, né? E a trombeta vai soar, e aqueles que estiverem em Cristo, eles serão arrebatados, né, a encontrar o Senhor nos ares. É isso que a Escritura diz, é assim que nós acreditamos que Jesus Cristo irá voltar. Né? É unanimidade na fé cristã que Jesus Cristo vai voltar. Né? Alguns não acreditam apenas no arrebatamento, mas isso é um assunto que gera certa polêmica, porque também é um assunto apocalíptico, né? E existem várias doutrinas ou entendimentos a respeito da volta de Cristo, mas ele prometeu, no versículo 3, ele diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Nós acreditamos que essa vinda de Cristo será o arrebatamento da igreja e posteriormente ele vem julgar depois dos 7 anos da grande tribulação, mas isso também é um outro assunto que, se Deus permitir, eu estarei tratando em outra oportunidade. Aí ele diz: para que onde eu estiver estejais vós também. Então o desejo de Deus é que todos se arrependam e que nós estejamos confiantes em Deus, tranquilos em meio à tempestade. Nós podemos confiar em que Deus é todo poderoso e que Ele foi preparar lugar para nós e que Ele vai voltar e que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Como diz em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus te abençoe e te dê força, que você venha ser uma bênção e creia em Cristo e tenha salvação para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.